Vamos começar. Primeira questão fala sobre o Jorge, que foi ao parque, foi ao shopping, perdão, e aconteceu um queima-estoque, onde aconteceu 2 descontos de 10%. Aí ele quer saber quanto de desconto ele vai ter no final da compra. A forma mais simples de fazer essa questão é a gente pensar em um valor e dar 2 descontos de 10% nele, ó. Primeiro desconto vai dar 90. Segundo desconto, em cima do 90, vai resultar em 81. E vamos descobrir o que aconteceu com esse 81. Antes, o 100 era o 100%. 81, então, vai ser X%. Fazendo as regras, a gente encontra X igual a 81%. Se antes ele era 100%, então ele teve uma diminuição de 19%. Então, ele teve um desconto de 19%, que é o que traz a letra B. Próxima questão. A próxima questão traz sobre um papel de parede que de tamanho 1,5 metros de lado. Ele vai ser colocado em uma parede de comprimento 5 e a altura igual a 3,5. Ele quer saber quantos papéis de parede a gente vai poder colocar, o máximo que a gente vai poder colocar, entendeu? Então vamos lá tentar. A área dele vai ser, de cada papel de parede, é de 1,5 ao quadrado, porque é um quadrado. Então a área de cada um é 2,25 metros quadrados. Beleza? E a área da parede vai ser o produto de 3,5 vezes 5, porque é um retângulo. E esse produto vai resultar em 17,5. 17,5. Então vamos descobrir quantos papéis de parede a gente consegue colocar. Então é só dividir 17,5 por 2,25. Essa divisão vai dar aproximadamente 7. 7,7 aproximadamente. Então a pessoa vai lá e marca a letra D. Errado, não é assim. Ele quer pedir, tá pedindo assim, ó. Quantas peças no mínimo de papel ela deve comprar? Não vai ter como ela comprar 7,7, né? Não tem como comprar uma coisa que é repartida, né? Ela não vai ter conseguir comprar repartido. Então ela vai aproximar para 8 peças. Então ela vai aproximar para 8 peças para poder conseguir colocar em todo mundo. Então o gabarito é a letra C. Próxima questão, ela quer saber o inverso de 0,75. 0,75 a gente pode escrever como sendo 75 sobre 100. E invertendo, fica 100 sobre 75. Então agora vamos simplificar embaixo e em cima por 25. Dividindo embaixo e em cima por 25, vamos ter o seguinte: 100 sobre 25, 4. 75 sobre 25, 3. E essa divisão de 4 por 3 vai resultar em aproximadamente 1,3333 até mais infinito, que é o que a letra D traz, beleza? Então o gabarito é 23 é a letra D. Próxima questão diz o seguinte: uma empresa elabora provas de múltipla escolha. Esta empresa elabora provas de 20 questões e cada uma das questões possui 5 alternativas. 5 possibilidades de respostas, das quais apenas uma é correta. Quantas possibilidades distintas de gabarito terá essa prova? Olha, na primeira questão vai ter 5 possibilidades. Na segunda questão vai ter 5 possibilidades também, ó. Na terceira questão vai ter 5 possibilidades. Na quarta vai ter 5 possibilidades. Então, basicamente, a gente faz o seguinte: é a gente sair multiplicando a quantidade de possibilidades em cada questão. Na primeira, 5. Na segunda, 5. Na terceira, 5. Na quarta, 5. Entenderam? E como são 20 questões, vai dar em 5 elevado a 20. Porque produto de potência mesma base, permanece a base, são os expoentes. Entenderam?
já que são 20 questões. Então, o gabarito é a letra C. Próxima questão, uma questão de sistema, que traz o seguinte. Catarina e Isadora foram ao supermercado juntas, mas fizeram compras diferentes. Catarina comprou 2 melancias e 5 abacaxis. Vamos atribuir letras para cada um. Ó. Melancias, eu vou chamar de X. Abacaxi, eu vou chamar de Y. 2x mais 5y resulta em 60, que foi o preço que ela pagou. Agora Isadora comprou 3 melancias e 4 abacaxis. 3 melancias, então é 3x, e 4 abacaxis, então é 4y, resultando em 69. Resolvendo esse sistema, a gente encontra x igual a x igual a 15 e y igual a 6. X igual a 15 e y igual a 6, que é o que a questão, que a alternativa D traz, beleza? Próxima questão. Se multiplicarmos o número real x por ele mesmo e posteriormente o resultado desse produto for multiplicado por 4, obtém-se o número 100. Assim é correto afirmar que o valor de x é? Olha aqui, o número real x vai ser multiplicado por ele mesmo e depois por 4, resultando em 100. X vezes x, x ao quadrado, vezes o 4. Tudo isso igual a 100. Passa o 4 que está multiplicando, dividindo, fica então 100 dividido por 4, que dá 25. Aqui uma equação do segundo grau incompleta. Passa esse expoente como raiz, mas passa mais ou menos, lembrando essa propriedade. Então fica x igual a 5 ou x igual a menos 5. No enunciado da questão diz que é um número real positivo, então a gente elimina a raiz que é negativa e ficamos somente com a positiva. Então, gabarito letra C. Próxima questão. Diz que Carlos e João possuem juntos 54 bolinhas. Então, x mais y igual a 54. Eu vou chamar Carlos de x e João de y. Aí também diz o seguinte, que para eles ficarem com a mesma quantidade de bolinhas, Carlos teria que se desfazer de 18. Então, a gente pode interpretar assim, ó. Para eles ficarem com a mesma quantidade de bolinhas, Carlos, que é x, teria que se desfazer de 18 bolinhas para ficar com a quantidade de João. Então, x menos 18 é igual a y. Resolvendo esse sistema, a gente encontra x igual a 36 e y igual a 18, que é o que a alternativa C traz. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão é a questão do plano inclinado. Então, do plano cartesiano. Plano cartesiano. A questão do plano cartesiano. Que dizia o seguinte, que uma solução pode ser representada no plano cartesiano lançando-se mão da reta que representa cada equação. Quando o sistema em questão possui apenas uma solução, as retas devem conter quantos pontos em comum? Olha aqui, eu peguei duas retas que possuem possuem um ponto em comum, como a questão diz, olha, a reta 2x menos 4 e a reta 4x menos 8. E quando elas estão juntas, a gente tem o seguinte. Quando elas estão juntas, elas vão cortar nesse ponto bem aqui, ó. Cortar no 2, quando elas estão juntas. Aqui eu não coloquei elas juntas, mas a gente deve perceber que quando elas estiverem juntas, elas vão cortar nesse ponto 2. Entenderam? Somente nesse ponto deles, elas não vão cortar mais em nenhum outro ponto, somente no ponto que elas têm como raiz, que é o 2. Então, basicamente, elas só vão cortar na raiz, em um só ponto, não vão cortar mais em nenhum outro ponto. Basicamente é isso.
Então, o gabarito é a letra A mesmo. Próxima questão, a questão diz o seguinte, que certa marca de leite traz um enunciado. Ela diz o seguinte assim, que foi-se retirado 0,5 dm daqui, então vai sobrar 2 dm de altura. E qual vai ser o volume? Retirando esse 0,5, vai ser 2 vezes 1,5 vezes 0,5. E esse volume vai resultar em 1,5 dm cúbico. E isso também é igual a 1.500 ml, perdão. 1 dm cubo é igual a 1.500 ml. Beleza? E a questão também diz o seguinte, dentro da caixa, o volume de leite é equivalente à capacidade de 4 copos iguais, completamente cheios. Aí ela quer saber qual o volume de cada copo. Então, aqui é basicamente uma regra de 3. Se 4 copos são 1.500, então um copo vai ser X. 4 vezes X, 4x igual a 1 vezes 1.500, 1.500. Passa o 4 que está multiplicando e dividindo, então fica 1.500 dividido por 4, que vai resultar em 375 ml em cada copo, beleza? O que a alternativa de letra C traz, beleza? Próxima questão. Como eu fiz aqui, ó, o volume dá 1,5 dm cubo, que é a mesma coisa de 1.500 ml. Próxima questão era uma questão de expressão numérica e irá saber o valor dessa expressão aqui, ó. Bora fazer aqui por parte, ó. 64 elevado a 1 sobre 3. Esse 1 sobre 3 se transforma em radiciação, então fica raiz cúbica de 64, que é igual a 4. Beleza? E 16 elevado a 0,5 fica 16 elevado a 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 se transforma em raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Agora, vamos substituir, ó. 64 elevado a 1 sobre 3, que a gente descobriu que é 4, mais 7 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1, menos 5 vezes 16 elevado a 0,5, a gente descobriu que é 4. Vamos resolver agora. 4 mais 5, 4 mais 1, 5. 5 vezes 4, 20. Então fica 5 menos 20, que dá menos 15. Gabarito letra A. Próxima questão era uma questão de retas paralelas. Era só a gente traçar uma reta bem aqui, ó. Uma reta bem aqui, mais ou menos aqui, cortando aqui, ó. A gente ia perceber que esse ângulo, ele fica bem aqui. Esse ângulo M é esse ângulo bem aqui, então aqui é M. E esse ângulo bem aqui, ele é correspondente a esse ângulo bem aqui, então aqui é N. Então o ângulo alfa vai ser a soma de M mais N, que é o que a gabarito letra D traz. Beleza? Vamos para a próxima. Aí a questão 32 pede o resultado desse produto bem aí. Fazendo esse produto, fazendo a distributiva, ó, fazendo a distributiva, a gente vai encontrar essa expressão bem aqui, ó. Essa expressão gigante aqui, e simplificando a gente chega em esse bem aqui, que é o que o gabarito letra D traz. Próxima questão, uma questão de retas paralelas. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Esse ângulo bem aqui, ele é correspondente a esse ângulo. Então, 3y vai ser igual a x sobre 3 mais 17. Já temos uma relação. A outra relação que a gente vai pegar, é que esses dois ângulos bem que eles são opostos pelo vértice. Esses dois ângulos bem que eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Então, 3y é igual a x menos 33. Resolvendo esse sistema, a gente encontra x igual a 75 e y igual a 14. E a questão quer saber o valor de y, que é o que o gabarito letra B traz. Próxima questão era uma questão meio complicada. A gente teria que fazer uma representação. Olha, dizia que Cláudio construiu
um cubo de madeira com 9 centímetros de aresta e pintou de verde e depois resolveu dividir em cubos menores de 3 centímetros de aresta. E queria saber qual o total de área não pintada. Vamos lá fazer aqui. Lembrando que a área de um cubo é o produto de 6 vezes o seu lado ao quadrado, a sua aresta ao quadrado, beleza? Então, a área é 6 vezes a sua aresta ao quadrado, beleza? Aí, ó, aqui, ó, eu dividi esse cubo. A questão disse que ele foi dividido em cubos menores de 3 centímetros de aresta. Olha aqui, temos um cubo bem aqui, ó, 3 centímetros de aresta. Como foram divididos em 3, basicamente vamos ter 3 aqui, mais ou menos aqui, ó. 3 mais ou menos aqui, 3 mais ou menos aqui embaixo, 3 mais ou menos aqui embaixo. Então, em cada fileira, a gente vai ter 3 mais 3 mais 3, 9. 9 cubos em cada fileira. Aqui mais 9 e aqui mais 9. 9 mais 9 mais 9, vamos ter 27 cubos. Beleza? E qual vai ser a área pintada? A área pintada vai ser a área do cubo maior. O cubo maior tem 9 centímetros de aresta. E como é que é a área? A gente tinha visto que é a aresta ao cubo, aresta ao quadrado, perdão, 9 ao quadrado, vezes 6. Então fica 81 vezes 6, que dá 486. E a área de cada um cubo que foi separado vai ser a sua aresta ao quadrado, né? A sua aresta é 3, então fica 3 ao quadrado vezes 6, que dá 54. Mas como são 27, então a gente multiplica a área de 1 por 27, e vamos resultar em 1458. E a área não pintada vai ser a subtração da área total pela área pintada, que vai resultar em 972, que é o que o gabarito letra E traz. Próxima questão dizia o seguinte: em uma sala de Fernando será posto um piso composto de ladrilhos no formato retangular com 300 centímetros quadrados de área. A sala em questão também tem formato retangular, com 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Quantos ladrilhos serão necessários para cobrir o piso da sala? Bom, vamos colocar todo mundo em mesma medida. Ó. Se são 6 centímetros de comprimento e 3 metros de largura, vamos colocar em centímetros, para ficar todo mundo em centímetros. Então, fica 600 centímetros e 300 centímetros. Beleza? Então, 600 centímetros e 300 centímetros. E essa área vai resultar em quantos? 600 vezes 300. 18 e repete o 4 zeros. Repete os zeros. Então, fica 180 mil centímetros, aqui é centímetros, que eu transformei para centímetros quadrados. Se cada área de ladrilho é 300 centímetros quadrados, se um ladrilho é 300 centímetros quadrados, então 18, 1, 2, 3, 4 ladrilhos vão ser quantos? Perdão, 18, 180 mil centímetros quadrados vão ser quantos ladrilhos? Basta fazer essa regra de 3. E a gente vai chegar em x igual a 600 ladrilhos, que é o que a letra E traz, beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão era uma questão de apenas regra 3, olha. Ana foi despachar um objeto de 5 quilos por este serviço de correios e pagou pelo envio o valor de R$ 30. Se fosse enviar um objeto de 30 quilos, o valor pago seria quilos e reais, né? Basicamente, essas são as grandezas. Se por 5 quilos se paga R$ 30, então por 30 quilos vão se pagar X reais.
Vamos lá fazer essa regra 3. É uma regra 3 com grandezas diretamente proporcionais, porque quanto maior a massa, maior a quantidade de reais a ser pago. Então, a gente repete a mesma proporção, sem inverter. Então, fica 5 sobre 3 igual a 30 sobre x. Meio pelos extremos. 5 vezes x igual a 30 vezes 30, 900. Então, fica x igual a 900 sobre 5, que dá 180. Então, ele vai pagar 180 reais. Gabarito letra C. Próxima questão, ela quer saber qual o valor que torna x igual a zero. Que torna a expressão igual a zero. Olha aqui, a gente pode assumir, um desses três valores pode assumir zero. Mas então vamos descobrir qual o valor que pode assumir zero. Então, x menos 7 ele pode assumir zero. X menos 3 ele também pode assumir zero. E x ao quadrado mais 1 também pode assumir zero. Passo o 7 que está negativo para o outro lado, então fica x igual a 7. Então, para x igual a 7, esse valor assume zero. Passa o 3 que não é negativo para o outro lado, então fica x igual a 3. Esse valor também assume zero. Passo 1 que está positivo para o outro lado, x ao quadrado igual a menos 1. Aqui não tem como fazer raiz quadrada de menos 1. Então, essa expressão aqui vai ser um conjunto que não pertence ao conjunto de números reais, pertence ao conjunto de números complexos. Então, não convém a gente fazer isso bem aqui. Vamos ficar só com esses dois bem aqui. Então, a gente tem que procurar a alternativa que tem ou x igual a 7 ou x igual a 3, que é a letra C, que traz x igual a 3. Então, para x igual a 3, essa expressão aqui é nula. Ela se transforma em zero, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão é uma questão de polinômio. E para a gente fazer essa questão, a gente poderia fazer testando a alternativa ou fazer na forma fatorada da equação do segundo grau, que a forma fatorada é xa, que multiplica x menos x, a primeira raiz, e que multiplica x menos a segunda raiz. Quais são as raízes dessa equação bem aqui? Se a gente for resolver, a gente encontra x igual a 3 e x igual a 4. Vamos lá substituir, ó. A é 1, tá vendo aqui, ó? A é 1, então a gente coloca 1 que multiplica x menos a primeira raiz, que é 3, e que multiplica a segunda raiz, multiplica x menos a segunda raiz, que é 4. Então a gente fica com x menos 3, que multiplica x menos 4. E a alternativa que traz isso é a letra D. Próxima questão. Ao substituirmos o valor das variáveis x e y na expressão, aí traz essa expressão, respectivamente por 4 e 1 sobre 2, qual será o valor dessa expressão? Vamos lá substituir, ó. X elevado a y mais y elevado a x. X é 4, que é questão disso, ó. E y elevado a y, que é 1 sobre 2, mais y, que é 1 sobre 2, elevado a x, que é 4. Beleza? Então fica 4 elevado a 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 se transforma em raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 mais 1 sobre 2 elevado a 4. Então fica 1 sobre 2 elevado a quarta. Potência que dá 16. Aqui o 1 também ficaria elevado a 4, mas a gente sabe que 1 elevado a 4 é o próprio 1. Beleza? Aqui raiz de 4, 2, mais 1 sobre 16. Vamos agora fazer essa operação. 2 mais 1 sobre 16. Quem é o MC? O MC é 16. Divide pelo de baixo, aqui de baixo é 1. Multiplica pelo de cima. 16 dividido por 1. 16 vezes 2, 32. Mais 16 dividido por 16. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 16 dividido por 16. 1 vezes 1, 1. Então fica 32 mais 1 sobre 16, que dá 33 sobre 16. Gabarito letra C. Próxima questão, uma questão muito boa e que parece ser difícil, mas não é. Diz o seguinte, sabe-se que a diferença entre as áreas desses quadriláteros é de 60 centímetros quadrados.
Então, a diferença entre a área desse quadrilátero e a área desse quadrilátero é 60, ó. Então, vamos fazer, ó, a área do primeiro. Então, fica 4x vezes 4x mais 3. E a área do segundo é 4x vezes 4x. E isso resulta em 60, porque a diferença da área desses quadriláteros é 60. Então, vamos lá, ó. 4x vezes 4x, fazendo a distributiva. 16x ao quadrado. 4x vezes 3, 12x, menos 4x vezes 4x, 16x ao quadrado, igual a 60. Esse 16x ao quadrado cancela com esse 16x ao quadrado que está negativo, fica então somente 12x igual a 60. O 12 que está multiplicando passa dividindo, então fica 60 sobre 12, que dá x igual a 5. Aí ele quer saber o seguinte, a área de cada quadrilátero. A gente descobriu que a área desse primeiro quadrilátero é 4x, que multiplica 4x mais 3. X é 5, então fica 5 vezes o 4, que multiplica 4 vezes o 5 mais 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. 20 vezes 23 resulta em 460. Então, a área do primeiro é 460. E a área do segundo vai ser, então, a área do segundo é um quadrado de lado 4x. 4x é 4 vezes o valor de x que a gente descobriu que é 5, então fica 20. Então, o lado desse quadrado é 20. E a área do quadrado é 20 ao quadrado, que dá 400. Beleza? Então, as áreas são 460 e 400, que é o que a alternativa de letra A traz. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ah, não, já encerrou. Então, vamos lá relembrar aqui, né, nosso simulado IFMA, que vai ser um simulado online, com gabarito, correção e ranking. E investimento de apenas R$ 10, perdão. E você também pode estar entrando em contrato através do número 81018668. Repetindo, 81018668 ou através do Instagram preparatório EM. Eu estarei deixando isso aqui tudo na descrição do vídeo, beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima correção.